Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, meus ninjas renegados? Como é que vocês estão? Bom, para o vídeo de hoje, chegou o final de semana, bom e velho sábado, né? Então, vamos entrar um pouco numa curiosidade ou um fator histórico da matemática, né? E hoje, já aproveitando que a gente está nessa temática de números primos ao longo da semana, né? Vamos falar de um jogo que foi criado para poder encontrar números primos, o grifo de Eratóstenes, né? Vamos primeiro também compreender quem foi Eratóstenes, né? E o seu grifo, né? Como é que ele utilizou para poder identificar quais eram os números primos num determinado intervalo. Beleza, então? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá, minha rapaziada. Bom, pessoal, retomando aqui, agora vamos falar um pouquinho de Eratóstenes antes de entrar exatamente no grifo, né, um dos seus trabalhos, que é o intuito principal desse vídeo, né? Bom, Eratóstenes de Cirene, que é a cidade onde ele nasceu, né? Tá aparecendo agora a imagem de quem é Eratóstenes, né? Que esse cara, ele estudou várias áreas do conhecimento, né? Ele não foi apenas matemático, também foi astrônomo, filósofo, poeta, entre outras áreas. Sempre estava estudando ou procurando outra coisa, né? Ele também... Uma ressalva, ele é considerado o pai da geografia. Por quê? Bom, a matemática, a gente ouviu falar nisso, né, em alguns vídeos, ela não surgiu como uma matemática, uma área da ciência e tudo mais, né? Passou por todo um processo até considerada uma área da ciência, né? Geografia pelo mesmo processo, né? E Eratóstenes foi um dos que contribuiu para hoje a geografia ser uma área científica como a gente conhece, né? Ele até foi um dos primeiros a desenhar um mapa, já dividida por meridianos e paralelos, né, que tá aí aparecendo a imagem para vocês, né? Então, ele tem grande contribuição na área da geografia, considerado o pai da geografia, né? Então, temos matemática, porém, contribuições em outras áreas, né? Bom, e essa relação, né, entre Eratóstenes, matemática e geografia, também ele rendeu um outro trabalho, né? Claro, não vou aprofundar na parte de cálculo, nem outras situações do tipo, mas caso vocês se interessem depois, comentem aí que depois até trago como outro vídeo de curiosidade sobre esse outro trabalho de Eratóstenes, né? Sobre a circunferência da Terra. Botei até aqui, ó, que Eratóstenes é o inimigo dos terraplanistas. Por quê? Bom, Eratóstenes, ele depois da sua cidade, que ele nasceu em Cirene, ele foi para Alexandria, né? Morar, continuar seus estudos e tudo mais, né? E ele se tornou o diretor da biblioteca de Alexandria. Então ele tinha contato com vários materiais, né? Acho que até essa situação que incentiva ele a ter estudado várias outras áreas, né? E num deles, ele leu um artigo que vinha de Siena, né? Que falava sobre o verão de lá, que no sol de meio-dia ele estava intenso, estava bem no topo, que era possível ver o fundo do poço, a falta de sombra e tudo mais, né? Só que isso deixou Eratóstenes inculcado. Por quê? Em Alexandria, no mesmo horário, o Sol não estava na mesma posição, ele observou, né? Falava-se que o Sol estava bem no topo, né? Só que em Alexandria não estava, o Sol estava em uma outra posição. E também em Alexandria tinha-se sombra, coisa que em Siena não estava. A partir dos relatos que tinha, né? Então ele ficou, como num lugar o Sol está numa outra posição e não tinha-se sombra devido à posição do Sol, só que na cidade onde eu estou tem sombra e o Sol está numa outra posição. Então nisso ele foi começando a analisar e estudar e percebeu que se o Sol está em duas posições diferentes, numa tem sombra na outra não, a gente não está numa Terra plana. Então nisso ele começou a estudar para calcular a circunferência da Terra, né? O comprimento dessa circunferência, e analisando e percebendo que a Terra não era plana, né? Então, a partir dessas duas cidades e de dois relatos, ele começou a analisar e observar que tinha uma coisa que não estava se encaixando, né? Bom, aí a partir de outros cálculos, onde Eratóstenes calculou o ângulo entre a diferença entre essas duas cidades para depois poder obter a circunferência da Terra e tudo mais, fica uma situação, uma ressalva interessante. Por quê? Com a tecnologia e hoje tudo o que sabemos, sabe-se que a Terra tem a circunferência de 40.079 quilômetros, como está o dado aqui embaixo, né? Só que, olha a circunferência que Eratóstenes encontrou com os cálculos e a tecnologia que ele tinha na época, que era totalmente limitada, né? Circunferência que ele achou, foi achada, né, por ele, foi de 39.250 quilômetros. Olha a diferença mínima que tem esses dois valores. Não é algo grotesco, gigante, não. 40.075 quilômetros é o que sabemos que hoje tem, né? Só que ele encontrou 39.250 quilômetros. É uma diferença mínima. Se formos analisar as circunstâncias da época que ele achou esse dado, né? Para hoje, o que temos para poder compreender a noção do nosso planeta Terra, né? Dá para considerar essa diferença, né? Também em relação ao raio da Terra e tudo mais, todas as diferenças que Eratóstenes encontrou para o que hoje temos, é muito pequena essa diferença, né? Então, Eratóstenes
em seus cálculos, suas demonstrações, provou que a Terra tinha uma circunferência, tinha um ângulo, né? Então ela não era plana, a Terra era redonda, né? Que Eratóstenes afirmava. Só que ele também tem uma ressalva. O material de Eratóstenes não existe mais, foi perdido. Então, todos esses teoremas, suas demonstrações e tudo mais, é através de citações de outros autores que falam sobre Eratóstenes e o seu material, falando sobre a Terra, a sua inclinação, né? E de a Terra não ser plana. Então, o material original não se tem mais, está perdido, né? Então, é a partir de citações de outros autores que falam sobre Eratóstenes e seu trabalho, provando, mostrando a circunferência, o ângulo da Terra e de que a Terra não era plana, né? Então, é algo interessante também falar sobre de um matemático, né? Mas que também tem grandes produções em outras áreas científicas. Beleza, então? Bom, mas agora bora para o que nos interessa também, que é o grifo de Eratóstenes, né? Onde ele entra nos bons e velhos números primos, que é a temática que estamos trabalhando ao longo da semana. Bora lá? Bom, pessoal, agora vamos entrar no tema do nosso vídeo, o grifo de Eratóstenes, né? Se você está vendo todos esses números aqui, vamos peneirar eles para encontrar os números primos, né? Bom, o grifo de Eratóstenes servia como uma espécie de uma peneira, né? Se a gente fosse lembrar a função de uma peneira, né? Quando a gente vai dar uma construção e vem a areia, né? Muitas vezes é necessário você peneirar para poder tirar alguns resíduos que não são interessantes para a nossa massa, né? Pedrinhas, entre outras situações. Então a peneira serve isso, né? Você tirar a areia fina daquilo que não é necessário entrar, né? A peneira, o grifo de Eratóstenes, serviu nesse conceito, para peneirar. Só que o intuito vamos colocar todos esses números aqui numa peneira. Só vai passar apenas os números compostos. Quem ficar na nossa peneira é os números primos. Esse foi o intuito do grifo, né? E eliminando todos os números compostos para sobrar apenas os números primos. Beleza, então? Bom, e se você observar, começa o número 2, porque o número 1 a gente já classificou que ele não é primo e nem composto, por isso que ele não entra no nosso grifo, beleza? Bom, aí aqui eu estou com duas cores. O vermelho, eu vou circular de vermelho os números primos. De azul vai ficar os números compostos, beleza? Primeira situação do grifo, o primeiro sinal é circulemos o número 2, porque sabemos que ele é o primeiro número primo e par, né? Agora que sabemos disso, né? Já circulamos o nosso número 2, primeiro número primo e o único par. Agora vamos eliminar todos os números pares diferentes de 2, porque a gente sabe que todo número par é divisível por 2. Então é múltiplo de 2 também, né? Então eles vão ser números compostos, né? Então, aqui ó, número 4, o 6, o 8, o 10... Aí partimos aqui de novo, ó, 12, 14, 16, 18, 20, né? Bom, se analisarmos, né, vai ser todo mundo aqui, ó, na fileira que termina justamente com 2. Isso vai demorar um pouquinho, né? Com 4, com 6, com 8 e com 0, né? Dá aqui uma aceleradinha. Prontinho. Então, percebemos, né, já tiramos uma boa parte dos números, né? Todo número que terminava com 2, 4, 6, 8 e 0 é múltiplo de 2, porque é par, né? Então, pode ser dividido por 2. Então, já eliminamos todos esses números compostos. Beleza? Bom, aí vamos analisar o próximo número. 3. O 3, ele é primo, né? Só é divisível por ele mesmo e por 1. No caso, né, a definição de número primo. Então, podemos aqui circular com vermelho. E agora, já que sabemos que o 3 é número primo, vamos fazer o mesmo processo e eliminar todos os múltiplos de 3. Que aí já estaremos eliminando os outros números compostos, né? Então, vamos lá com a nossa caneta, ó. Aí já parte para o 6, que já está marcado. Aí então vem o 9, o 12, aí depois o 15, né? Aí 18 e assim sucessivamente, né? Vamos dar uma aceleradinha para também não perder muito tempo. Bom, depois daquela boa e velha acelerada, né, eliminamos agora todos os múltiplos de 3, né? Marcamos relativamente poucos em relação aos números pares, né, que eliminamos, porque muitos múltiplos de 3 também são múltiplos de 2, né? Então coincidia. Agora, então, vamos continuar
eliminando o nosso grifo. Vamos para o próximo. Número 4 já foi marcado, então não entra. Vamos analisar o número 5. 5 é primo? Sim, é só divisível por 5 e por 1. E assim classificamos o número primo, né? Então, ó, marcamos ele de vermelho. E agora eliminamos todos os números múltiplos de 5. Para ser múltiplo de 5 tem que terminar com 0, já foi descartado, e com 5. Então, apenas circulamos os números que terminam com 5. Aqui, ó, já é mais rápido. Já viu que agora o nosso processo está reduzindo os poucos números, porque também já está começando a coincidir com outras eliminações que já fizemos. Bom, agora vamos para o nosso próximo número, né? 6 já foi descartado, então não entra, né? Agora então vamos ver o 7. 7 é um número primo sim, né? É divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então vamos marcar aqui de vermelho, né? Agora vamos eliminar todos os múltiplos de 7 aqui do nosso grifo. Porém, só tem uma ressalva. Só tem 3 números aqui que não foram descartados ainda, que são múltiplos de 7, que é o 49, o 77 e o 91 aqui no cantinho, beleza? Então, os outros números que são múltiplos de 7 também já foram descartados em outras situações aqui, ó, como 70, era par, já eliminamos com 2, né? Também temos o 35, como terminava em 5, já descartamos logo de cara, né? Então, muitos outros números já foram eliminados ao longo do processo do 5, do 3 e do 2, beleza? Então, vamos analisar aqui já qual é o nosso próximo número primo. O 8, 9 e o 10 já foram descartados, são números compostos, né? Opa, mas temos aqui no cantinho o número 11. Aí vamos analisar. 11 só é divisível por 11 e por ele mesmo, número primo. Então, ó, vamos aqui. E agora vamos descartar todos os múltiplos de 11. Mas fica a ressalva que todos já foram descartados, porque essa diagonal aqui todinha, ó, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Todos os múltiplos de 11 já foram descartados. E aqui fica a situação para o nosso grifo. Percebeu, né? Que 2 já descartamos todos os pares, né? Com 3 também já descartamos alguns. Com 5 já descartamos outros números, só que foi reduzindo, né? No 7 só descartamos 3. E agora no 11 não tem mais ninguém para descartar. Então acabamos com o nosso grifo. Já peneiramos tudo e todos os números que sobraram agora são primos. Então pode marcar sem dó no coração, ó. 13 é primo, 17 também é primo, 19 é primo, 23, 29, cadê aqui, ó? 31, 37, tá parecendo até Mega Sena falando os números assim, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, agora vamos ver aqui, ó, 71, 73, 79, 83, 89 e por último o 97. Todos esses são os números primos que vão de 2 ao número 100. E assim a gente peneirou, eliminou todos os números compostos, né? Que chegou a situação, né? Quando eu marquei meu número primo, só que não tinha mais ninguém para eu eliminar, então quer dizer que eu já peneirei ao máximo e o que sobrou era apenas números primos. E assim funcionava o grifo de Eratóstenes, né? Essa peneira vai eliminando, eliminando, eliminando. Chegou um momento que você não conseguiu eliminar mais nenhum, então o que sobrou na nossa peneira foram os números primos, né? E é assim que funcionava o grifo de Eratóstenes, né? Essa peneira para poder identificar. E olhando aqui todos os números primos, você sabia que esses que estão em vermelho eram números primos? Tinha algum que você não sabia ou realmente reconhecia todos eles, né? E fica a situação, né? Lembrando, para ser número primo, só é divisível por ele mesmo e por 1. Pode fazer o teste se você quiser aí para comprovar. Todos esses números que estão aqui são números primos. Só são divisíveis por eles mesmos e por 1. E assim funcionava o grifo de Eratóstenes, né? Para poder identificar os números primos. Só ficava a ressalva que ia até o número 120, porém por espaço eu só me delimitei até o 100. Beleza? Então, pessoal, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo com a nossa peneira para identificar outros números primos, né? Que, quem sabe, durante uma operação com frações ou até durante o MMC, MDC, né? Quem sabe você não vai utilizar algum desses números maiores que geralmente não se limita apenas com 2, 3, 5 e 7, né? Que são as operações mais ocasionais que a gente sempre utiliza, né?
Quem sabe um dia você não vai, por exemplo, usar um 73, um 83, 47 durante um MMC, MDC ou já envolvendo outras operações com uma fração que a gente verá mais à frente. Beleza então, pessoal? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, né? Abordando um pouquinho de Eratóstenes, né? Algumas curiosidades que também fica a ressalva. Caso vocês queiram que nas próximas videoaulas a gente aborde novamente alguma curiosidade sobre ele, só deixar nos comentários para a gente poder analisar e já preparar o nosso roteiro pro próximo vídeo, né? E finalizando sobre o grifo de Eratóstenes, né? Já que estávamos nessa temática ao longo da semana de números primos, né? Para a gente poder identificar outros números primos maiores, né? Como fica a pergunta para vocês? Vocês sabiam de todos aqueles números primos de 2 ao número 100? Conheciam todos eles? Era uma maneira interessante, né? De você descobrir novos números primos, né? Peneirando eles e apenas identificando aqueles que sobravam, que eram os nossos bons e velhos números primos, né? E por aqui a gente finaliza a nossa videoaula de curiosidade de hoje, né? Peço para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que está chegando aqui no canal, né? Também deixe aí nos comentários o que você achou dessas curiosidades e se você também quer um outro vídeo de curiosidade, não envolvendo até Eratóstenes, mas outra temática. Se você sempre quis saber alguma coisa ou se tem curiosidade sobre algum outro tema, deixa aí para a gente também poder analisar e pesquisar para depois trazer para vocês também outras novidades que vocês também queiram que a gente traga aqui. Beleza então? Então, pessoal, agradeço pela atenção, desejo para vocês um ótimo final de semana e se vemos até a próxima.